Recentemente tivemos uma queda, uma desvalorização que chegou na casa de 70 bilhões das ações da Petrobras, tudo isso devido à questão de que era esperado uma distribuição de dividendos muito maior do que realmente a distribuição de dividendos que foi apresentada. E tudo isso se deve e só aconteceu porque a Petrobras é uma empresa estatal. Então nesse vídeo eu quero comentar com vocês a minha opinião sobre quais são as vantagens, que são pouquíssimas, e as muitas desvantagens que a gente tem quando investe em uma empresa estatal e o porquê que eu evito estar investindo em empresas estatais. Então fica comigo até o final desse vídeo que vale muito a pena. Fala empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo aqui, antes de comentar com vocês, na minha opinião, quais são as poucas vantagens e as muitas desvantagens que a gente tem quando investe em uma empresa estatal, eu quero pedir um pequeno favorzinho para vocês, algo muito simples que não vai te custar absolutamente nada, porém me ajuda demais. Eu gostaria de pedir para você pausar esse vídeo 5 segundinhos, dar uma conferida aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda no nosso canal, eu peço que você se inscreva e, claro, também que você assista esse vídeo até o final. E no final do vídeo, se você tiver gostado desse conteúdo, eu peço que você não esqueça de clicar no botão do gostei, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade e ele começa a compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas, e assim vocês conseguem nos ajudar, você aí consegue me ajudar com a nossa missão de conseguir levar o conhecimento sobre investimentos e educação financeira para cada vez mais pessoas. Bom, vamos começar então pela parte mais rápida e fácil de falar aqui, que são as poucas vantagens que eu enxergo quando a gente investe em empresas estatais. A primeira vantagem que eu quero destacar para vocês aqui é que, se você for comparar uma empresa estatal com uma empresa privada, a empresa estatal ela tem um risco de ir à falência muito menor em comparação com uma empresa privada, simplesmente porque a empresa estatal ela vai ter o benefício de estar usufruindo de um aporte constante de capital que é praticamente quase infinito, porque basicamente é o governo que é sócio dela. Então a qualquer momento o governo pode fazer um aporte e o governo é o responsável por imprimir dinheiro. Então o governo não tem um limite para o quanto de dinheiro que ele pode estar imprimindo, infelizmente. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo específico só falando sobre esse tema, que eu tenho muitas coisas para comentar com vocês sobre isso, mas como não existe um limite para o quanto de dinheiro que o governo pode estar imprimindo, sempre que uma empresa estatal está em dificuldade ou está tendo prejuízo acumulado ali constante, o governo pode simplesmente imprimir dinheiro e fazer um aporte nessa empresa, que essa empresa vai sair daquela situação. Então realmente a chance de uma empresa estatal ir à falência é muito baixa. Então claro que eu quero destacar isso aqui com vocês, porque eu considero uma vantagem muito interessante. Bom, na minha visão, na minha opinião, essas são as duas principais vantagens que eu queria estar destacando aqui com vocês, mas eu quero a opinião de vocês aí. Se você enxerga uma outra vantagem em relação às empresas estatais, por favor, comenta aqui que eu vou estar lendo, porque eu realmente não consigo enxergar outras vantagens assim, mas eu gostaria muito de ver a opinião de vocês sobre isso. Se você investe em empresa estatal e se você acredita que é um bom negócio, por favor, coloca aí quais outras vantagens você enxerga. Bom, agora vamos falar então das desvantagens do investimento em empresas estatais. A primeira que eu quero destacar com vocês aqui, que eu considero uma das mais relevantes, é a questão que a cada 4 anos praticamente a empresa vai estar mudando de rumo, porque a empresa estatal sempre, a palavra final na tomada de decisão daquilo que é mais relevante sempre vai ser tomada pelo presidente da República. E como a gente troca de presidente a cada 4 anos ou a cada 8, quando o presidente consegue se reeleger, você não consegue ter uma visão de longo prazo para o que você espera daquela empresa. A empresa simplesmente não consegue fazer um planejamento de crescimento saudável economicamente falando, onde daqui a 10 anos, onde daqui a 15 anos ela vai colher bons resultados de ações que ela está tomando hoje, porque simplesmente ela pode começar um projeto hoje, daqui a 4 anos troca o presidente vai querer fazer algo totalmente diferente, depois mais 4 anos troca de novo e o cara talvez queira fazer algo parecido com aquele antigo presidente fez, só que aí vai ter que mudar tudo de novo. Então você não consegue ter um planejamento de longo prazo, além de que você muitas vezes pode ter o presidente de uma estatal sendo uma pessoa que ele é simplesmente um conhecido
político ou um amigo político ali do presidente da República e não necessariamente vai ser a pessoa mais competente para poder estar ocupando aquela cadeira. Com isso também a gente acaba tendo uma falta de diretriz muito grande olhando para as empresas estatais. Um exemplo recente que eu posso comentar com vocês aqui foi o caso da Petrobras. No mandato do último presidente que nós tivemos, o Jair Bolsonaro, a gente teve uma troca na Petrobras. No mandato de 4 anos, trocou o presidente da Petrobras 3 vezes. Então, isso é uma evidência muito clara que mostra que realmente o presidente ele pode ser competente ou pode não ser, se ele não agradar o presidente da empresa, tá? O presidente da Petrobras, o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, etc. Ele pode ser muito competente, mas se ele não agradar o presidente da República que está naquele momento, ele sempre está num risco iminente ali de poder perder o cargo dele e fazer com que a empresa tenha uma mudança muito radical em muito pouco tempo. Bom, outra desvantagem que eu quero comentar com vocês aqui é evidente que é a questão de não olhar majoritariamente para o lucro. Muitas das empresas estatais não têm como objetivo, não visa o lucro. Isso, na minha opinião, é péssimo, porque na minha concepção, o objetivo principal de uma empresa é dar lucro. Se uma empresa não dá lucro, ela é uma ONG, é uma empresa que não tem um propósito definido. Por quê? Porque basicamente, imagina que uma empresa ela fique no 0 a 0. Primeiro de tudo, ela tem que pelo menos conseguir ganhar mais do que ela está gastando, porque se ela não ganhar mais do que ela está gastando e acontecer qualquer situação ali que ela não está no controle dela, ela vai à falência. Então, imagina que uma empresa ela consegue ficar no 0 a 0, então ela tem uma receita, que é o quanto que ela fatura, um faturamento de R$1 bilhão, por exemplo, e ela vai ter de custo 500 milhões de reais, vai ter mais de despesas ali, mais 500 milhões de reais. Então significa que com essa despesa e com esse custo, mais esse faturamento, ela fica no 0 a 0. Então ela não vai ter lucro nenhum ano, mas ela consegue continuar operando, consegue continuar pagando o salário dos seus funcionários, tudo ocorre normalmente. Mas se acontecer qualquer eventualidade que vai fazer com que aquele faturamento de 1 bilhão caia para 800 milhões, significa que a empresa vai ter que de alguma forma reduzir em 200 milhões as suas despesas, os seus custos para continuar no 0 a 0, senão simplesmente ela vai começar a ficar no prejuízo e vai acumulando esse prejuízo que vai fazer com que a empresa vá à falência, porque ela vai se desvalorizando cada vez mais. Então, quando a gente fala sobre o objetivo de uma empresa é conseguir ganhar lucro, é para minimamente ela ter uma segurança de que quando acontece uma situação como essa, mesmo que ela tenha uma redução do seu faturamento ali, do quanto que ela está vendendo, do quanto que ela está conseguindo captar de recurso, ela consegue porque teve nos meses anteriores ou no exercício anterior, ela teve um lucro legal, ela consegue se manter e ela consegue pagar as contas. Agora, outra coisa que é fundamental é que é óbvio que o empreendedor que colocou ali o seu dinheiro, o seu capital intelectual, o seu capital financeiro naquela empresa, ele quer valorizar o dinheiro que ele colocou ali, porque senão simplesmente não valeria a pena ter aberto uma empresa. Ele poderia pegar esse dinheiro e ter investido em ativos financeiros, poderia ter investido na bolsa de valores, poderia ter investido em renda fixa, poderia ter feito qualquer outra coisa que valorizaria o dinheiro dele, mas ele tomou a decisão de abrir um negócio porque ele viu que ali tinha uma oportunidade e ele conseguiria valorizar aquele capital que ele colocou para poder começar um negócio. Se ele não consegue fazer pelo menos isso, significa então que ele só gastou o dinheiro dele à toa e não vai ganhar nada com aquilo. O que faz com que a gente tenha cada vez menos empreendedores surgindo, menos vaga de emprego surgindo e o problema econômico que isso gera é evidente. Bom, lembra que eu comentei com vocês lá nas vantagens das estatais que uma das vantagens que eu enxergava era a questão de ter uma abrangência nacional? Bom, uma desvantagem também que eu enxergo é justamente a mesma coisa. Quando a gente fala sobre uma empresa que ela tem uma abrangência nacional, onde ela está tendo essa abrangência nacional não porque ela acha interessante e porque ela vê que aquilo vai dar resultado para ela, mas sim porque ela é obrigada a ter essa abrangência nacional, faz com que ela tenha que operar em muitas cidades, em muitas localizações diferentes, que provavelmente ela vai ficar no prejuízo e ela só tem que operar ali porque ela está sendo obrigada, mas não porque é a melhor solução
solução econômica para a empresa, o que faz com que a empresa tenha cada vez mais dificuldades em gerar lucros, porque ela vai ter que estar operando em locais que ela tem prejuízo e vai continuar operando durante longos e longos anos e acumulando cada vez mais prejuízo nessas localizações. Então, quando a gente tem o Correio, o Banco do Brasil, operando em pequenas cidades lá do interior, a gente muito provavelmente tem essas empresas tendo prejuízo nessas cidades, nessas localizações, devido à quantidade de pessoas que vão utilizar esse serviço ser realmente muito pequena. Provavelmente eles têm prejuízo, mas precisam continuar operando lá por causa dessa obrigatoriedade, desse pilar fundamental das empresas estatais de ter uma abrangência nacional. Aí talvez você deve estar pensando, nossa João, então você é um monstro, você quer então que as pessoas que moram em cidades que são muito afastadas das grandes capitais não tenham acesso ao Correio, não tenham acesso à Caixa Econômica, não tenham acesso ao Banco do Brasil? É isso que você quer? E eu falo para você que não. Igual eu falei para vocês, na minha opinião, o objetivo de uma empresa sempre é visar o lucro, porque quando ela tem lucro, ela consegue crescer, contratar cada vez mais pessoas e também trazer riqueza, trazer dinheiro para o investidor que foi lá e começou aquela ideia, começou aquele negócio e assumiu esse risco. Quando a gente tem essas empresas que têm que obrigatoriamente operar em cidades pequenas para poder atender essas pessoas, eu acredito que acaba tendo uma única opção de empresa para essas pessoas, o que acaba sendo péssimo, porque eles podem cobrar um valor caro e o consumidor obrigatoriamente ele tem que pagar aquele preço porque é a única opção que ele tem. Mas se a gente for tirar essas empresas de lá, eu acredito que surge uma oportunidade para que alguém que tenha visão, coragem e competência comece um empreendimento, comece um negócio justamente nessas pequenas cidades para poder fazer justamente o que o Correio faria, o que um banco faria, para poder atender a necessidade dessas pessoas, e com isso você consegue ter mais opções no mercado, você começa a ter uma concorrência saudável de diversas outras empresas que podem surgir para poder oferecer esses serviços para esses consumidores nessas pequenas cidades, e com isso com certeza vai melhorar a qualidade do serviço e o preço devido à concorrência de ter várias pessoas fazendo isso, e você não fica só limitado a uma única opção que seria o Banco do Brasil, o Correio ou a Caixa Econômica Federal ou qualquer outro tipo de estatal. Por isso que eu defendo que quando você tem uma concorrência justa, onde não existe monopólio, como é o caso, por exemplo, do mercado de telefonia móvel hoje do Brasil, que é um total monopólio, onde Vivo, Claro e TIM domina totalmente e nenhuma empresa consegue se opor a eles, e além do mais, eles fazem acordo entre eles para só se beneficiar e não se preocupa tanto com o consumidor final que somos nós, você não tem uma concorrência saudável, que você tem um monopólio que é péssimo para o consumidor. Mas quando você tem uma concorrência saudável, empresas que vão realmente competir para conseguir atender da melhor forma possível o seu cliente e oferecer o preço mais justo possível como atrativo para poder ter o seu cliente ali comprando regularmente o seu serviço, o seu produto, aí sim a gente tem o melhor cenário possível para o consumidor, na minha opinião. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí o meu ponto de vista em o que eu acho que são vantagens e as principais desvantagens de se investir em empresas estatais. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo também se vocês pensam em outras vantagens ou outras desvantagens, que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês, beleza? Agradeço demais você que ficou comigo até o final desse vídeo, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.